O Dia do Fico causou revolta entre os portugueses e houve inclusive uma tentativa fracassada de revolta militar. Logo depois, os ministros portugueses pediram demissão do governo. Dom Pedro então forma um novo ministério, no qual se destacou o primeiro-ministro da pasta do Reino dos Estrangeiros, José Bonifácio de Andrada. E em maio de 1822 faz o decreto do Cumpra-se. Antes, as leis vinham de Portugal prontas para o Brasil, que era obrigado a obedecer. Mas a partir desse decreto não. Era o príncipe regente que decidia, ou não, cumprir tais leis, pois era ele quem escolhia. As leis portuguesas já não eram mais obedecidas imediatamente, só se o príncipe aceitasse. Isso foi mais um passo para a futura independência do Brasil. 13 de maio de 1822, os maçons fluminenses, sob a liderança de Joaquim Gonçalves Ledo e por proposta do brigadeiro Muniz Barreto, resolviam outorgar ao príncipe regente o título de defensor perpétuo do Brasil, oferecido pela maçonaria e pelo Senado. 2 de junho de 1822, em audiência com Dom Pedro, José Clemente Pereira leu o discurso redigido pelos maçons Gonçalves Ledo e Januário Barbosa, que explanavam a necessidade de uma constituinte. Dom Pedro, então, comunica a Dom João VI que o Brasil deveria ter as suas próprias cortes. 3 de junho. Com a pressão de grupos ligados a Gonçalves Ledo, o príncipe Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, onde o país iria fazer a sua própria Constituição, ou seja, eleger seus deputados e senadores, criar leis que sejam peculiares ao Brasil, um governo autônomo. A separação de Portugal já estava em andamento nesse momento. Como o Grande Oriente estava nas mãos dos liberais progressistas, liderados por Gonçalves Ledo, José Bonifácio de Andrada cria, no dia 2 de junho, o apostolado, que maioria conservadora monarquista. Essa ordem era mista, composta pelas burguesias coloniais, iniciados ou não na maçonaria. O objetivo era defender uma independência de uma monarquia constitucional, um governo com laços próximos ao rei de Portugal, exercendo maior influência do príncipe regente, que foi nomeado arconte-rei dessa ordem, minando assim as investidas de Gonçalves Ledo e seu grupo de tendência democrática e republicana, que pregava o radical rompimento com Portugal, inclusive da presença física de portugueses dentro do governo. Dia 17 de junho, a loja maçônica Comércio e Artes, localizada na Rua Conde número 4, atual Frei Caneca, se divide em duas outras lojas maçônicas, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, e funda o Grande Oriente Brasiliano, cujo grão-mestre era José Bonifácio de Andrada, que também era ministro do governo. Gonçalves Ledo, enfim, consegue atrair o príncipe regente para sua causa. E no dia 2 de agosto, Dom Pedro é iniciado na loja maçônica Comércio e Artes, recebendo o nome histórico de Irmão Guatimozin. Eis a ata da iniciação. 5 de agosto. Por proposta de Gonçalves Ledo, que ocupava a presidência dos trabalhos maçônicos naquele instante, foi aprovada a exaltação de Dom Pedro ao grau de mestre maçom, o que possibilitou, um pouco mais tarde, no dia 4 de outubro, numa jogada política de Ledo, que o imperador fosse eleito e empossado como o cargo de grão-mestre maçom, colocando de lado José Bonifácio de Andrada, que ocupava o cargo, mas não tinha poder de comando dentro da maçonaria. E neste mesmo mês de agosto, o príncipe, agora grão-mestre maçom, tomou uma das medidas mais duras com relação a Portugal, ao declarar inimiga as tropas portuguesas que desembarcassem aqui no Brasil sem o seu consentimento. Mas também teve que lidar com uma rebelião política em São Paulo, que o obrigou a partir para apaziguar os ânimos. E no dia 13 de agosto, ele determina de que, em sua ausência, a princesa Leopoldina iria presidir as sessões do Conselho do Estado. E no dia seguinte, ele parte da Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, rumo a São Paulo. Dia 14 de agosto, Dom Pedro e sua pequena comitiva de 5 pessoas deixou o Palácio de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, a cavalo, percorrendo 6 quilômetros até a fazenda de Santa Cruz, e de lá, rumo a São Paulo. Resolvido o conflito local, no dia 5 de setembro, ele vai a Santos a fim de inspecionar as fortalezas e visitar pessoas da família de José Bonifácio, seu ministro de Estado. De regresso a São Paulo, em uma viagem difícil por causa de problemas intestinais, a comitiva chega na colina do Ipiranga, onde havia um pequeno riacho. Era sábado, por volta das 4 da tarde, no dia 7 de setembro de 1822, quando chega o serviço de correio da corte trazendo 2 cartas. Uma,
assinada por sua mulher Leopoldina, o outro pelo seu ministro José Bonifácio, dando a ele um ultimato: ou volta a Portugal, ou eles iriam invadir o país e levá-lo preso. A carta é esta aí que vocês estão vendo no vídeo. E ela dizia: Senhor, o dado está lançado. De Portugal nada temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e se entregar prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1822. E o resultado disso tudo nós já sabemos: independência ou morte. Como vimos, a proclamação da independência foi um processo longo que passa por algumas etapas. A chegada da família real é a elevação do Brasil como a capital do reino. Com a Revolução do Porto, as cortes portuguesas exigindo a volta de Dom João e a família real de Portugal, querendo recolonizar o Brasil e fechando seus portos. A desobediência do rei em levar seu filho para Portugal. O objetivo do rei em manter a sua dinastia no poder em um Brasil independente, porém monárquico. A maçonaria, a burguesia liberal, as elites coloniais escravocratas, apoiando que ele fique no Brasil. O fico, a desobediência de Dom Pedro a voltar a Portugal. A convocação da Constituinte e o decreto do Cumpras. Todas essas pressões das cortes portuguesas culminaram no ultimato pela volta de Dom Pedro. E desta ameaça veio a reação, que foi a proclamação da independência. Entretanto, para os contemporâneos, a data do dia 7 de setembro não se revestiu de um significado especial. O fato sequer foi noticiado pela imprensa na época. A independência já estaria consumada desde o início de junho, quando houve a convocação da Assembleia Constituinte. Somente no dia 20 de setembro, quase 2 semanas após o ocorrido em São Paulo, é que a notícia foi publicada em um jornal. A publicação exaltava o grito de acorde de todos os brasileiros, que havia ocorrido por causa dos decretos injustos e cruéis das cortes portuguesas. Muitas e muitas décadas depois, uma encomenda de Dom Pedro II, filho e sucessor de Dom Pedro I, ao pintor Pedro Américo, quase já no final do período monárquico, transformou o grito do Ipiranga num gesto fundador do Brasil. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo programa iremos falar sobre todo o período do Primeiro Reinado, em um vídeo dividido em 2 partes. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos maçons, aos veneráveis. Se inscrevam no canal e no final deste vídeo anotem os contatos para que vocês possam levar para as suas cidades os espetáculos maçônicos que realizam no Brasil há mais de uma década. Fraternal abraço. De felicidade e paz e união. Que os obreiros da arte real, congregados aqui neste augusto templo, sedento